seu PIB para sustentar o seu aparato militar, e isso não vem sendo cumprido pelos europeus. O Trump provavelmente vai se colocar de forma muito mais firme para exigir que isso aconteça. E deixa eu fazer uma pergunta para você. Você acredita que com a entrada do Trump pode surgir aí uma terceira guerra mundial ou não, né? Quais implicações daria aí? Você acha que o Trump vai fortalecer mais Israel? No caso da Ucrânia também, não sei se o senhor fala muito. O que você vê aí do mundo global assim? Nós estamos agora lidando com as expectativas, e o que nós temos é o parâmetro do último governo do presidente Trump. Então não teve terceira guerra mundial no governo anterior dele, não teria por que ter agora. Vai haver certamente um impacto na geopolítica internacional. Há tensões crescentes com a China, principalmente em termos comerciais com os Estados Unidos, mas os chineses estão ampliando as suas áreas de influência na Ásia. Então, o comércio com a Ásia, por exemplo, para quem se interessar depois e quiser dar uma olhada no mapa, procurem o local onde está o chamado Estreito de Malaca, que é um estreito marítimo na Ásia, por onde passa a maior parte do comércio internacional, tanto de produtos quanto de petróleo. Então, navios chineses que saem da China em direção aos mercados consumidores e navios que vêm com produtos para a China. Eles passam por esse estreito, que é um local muito vulnerável. Os chineses estão de olho nele. Os chineses fizeram um acordo com o Paquistão para criar uma rota para transportar tanto produtos quanto petróleo através do território do Paquistão, logo na saída do Golfo Pérsico, para evitar que os navios que abastecem a China tenham que fazer um longo trajeto. A China, que tem que competir em termos de projeção de poder com os Estados Unidos, eles não têm a frota de porta-aviões que os Estados Unidos têm. Mas o que eles estão fazendo é criando ilhas artificiais no Mar do Sul da China para garantir a sua presença militar. Os Estados Unidos estão tendo que reativar bases que eles usaram na Segunda Guerra Mundial nessas ilhas do Pacífico para garantir que eles possam atuar na região de forma efetiva. Então esse é um aspecto de um conflito latente que vem se intensificando com a China. Por outro lado, todo mundo deve ter ouvido falar da relação que o presidente Trump tem com o presidente Putin da Rússia, e isso pode eventualmente trazer uma pressão sobre a Ucrânia. O leste da Ucrânia está ocupado pelos russos. Os russos alegam que a maior parte da população nessa região que eles ocuparam é uma população que é favorável à presença da Rússia nesse território, que esse território deveria ser anexado pela Rússia, e há elementos conservadores nos Estados Unidos que concordam com essa posição e que fariam com que a Ucrânia tivesse que abandonar esses territórios em troca de algum tipo de acordo. Se os americanos deixarem de fornecer armas e apoio para a Ucrânia, eventualmente os ucranianos não podem continuar a sustentar essa guerra. Isso tem implicações em relação à composição da Organização do Tratado do Atlântico Norte, que foi criada para se opor à União Soviética e, mais recentemente, é vista como uma oposição à possibilidade de expansão da Rússia. O governo Trump vai pressionar os países europeus a gastarem mais em equipamentos militares. Houve um acordo que previa que os europeus gastariam no mínimo 2% do seu PIB para sustentar o seu aparato militar, e isso não vem sendo cumprido pelos europeus. O Trump provavelmente vai se colocar de forma muito mais firme para exigir que isso aconteça. E no caso do conflito no Oriente Médio, nós temos dois aspectos bastante diferentes que provavelmente vão ser impactados. Primeiro, Israel vai receber mais apoio dos Estados Unidos do que recebeu até agora. Os israelenses vão se sentir mais livres para combater esses terroristas
que eles vêm combatendo há um ano. Vai haver pressão sobre o governo libanês para impedir a capacidade de atuação do Hezbollah no sul do Líbano, o que provavelmente permite encerrar essa etapa do conflito. E no campo diplomático, provavelmente vai haver uma articulação com a Arábia Saudita e países considerados moderados do Golfo Pérsico para criar alguma estrutura que possa se opor ao Irã e à tentativa do Irã de desestabilizar a região. E a relação dos Estados Unidos com o Irã vai retornar ao que era no governo Trump anterior, com muito mais pressão sobre o Irã, com muito mais sanções que vão, de alguma forma, impedir o governo iraniano de direcionar recursos para essa guerra regional, em vez de melhorar a condição de vida da sua própria população. E esse é um elemento que nós podemos ver como um elemento comum dessas lideranças radicais. Da mesma forma como o Hamas, na faixa de Gaza, utilizou os recursos que eles receberam para construir túneis e foguetes para uma guerra contra Israel, a liderança iraniana também vem utilizando os recursos que eles obtêm com a venda de petróleo para financiar atividades terroristas ao redor da região, em vez de melhorar a condição de vida da população. E já há episódios muito violentos de protestos da população iraniana contra esse governo que não representa os seus interesses. E a população, né, tudo que ela quer trabalhar, quer prosperar, né, professor? Geralmente, né? A maior parte da população quer cuidar da sua família, quer ter uma vida relativamente tranquila, mas isso não é possível quando existe um governo que não tem esse objetivo, que tem por objetivo expandir a sua área de atuação e exportar uma revolução fundamentalista islâmica. E a gente olhando assim aqui no Brasil, né, tem que falar assim, não, mas fica vendo, você vê políticos falando, não, mas isso daí se resolve tomando uma cerveja, tomando 2 cervejas. Os muçulmanos não tomam álcool. Exatamente. Eles não tomam álcool e outra coisa, né? Eles não querem resolver mesmo, eles querem acabar, eliminar, né? É uma coisa que é difícil. Exatamente. Isso é algo que precisa ficar muito claro. Nós estamos falando de um país soberano, Israel, que tem valores da cultura ocidental. Valorizam a vida mais do que a morte. Enquanto que esses fundamentalistas islâmicos, eles valorizam a morte mais do que a vida. O próprio líder do Hamas, esse que foi eliminado, ele fez declarações explícitas dizendo: quanto mais civis morrerem, mais a nossa causa fica em evidência. Eles utilizaram a sua própria população como um instrumento para promover a ideia do fundamentalismo islâmico. Isso não tem solução, não tem solução negociada. Essa ameaça tem que ser eliminada e é isso que está acontecendo ao longo do último ano. O Hamas deixou de existir como uma capacidade militar, ainda existem ações contra soldados israelenses, infelizmente há soldados e há civis que morrem todos os dias, mas a capacidade militar que eles tinham, a ameaça que eles podiam representar, isso já desapareceu e agora o mundo vai ter que encontrar uma forma de administrar aquele território e garantir que não vai surgir uma nova ameaça como aquela que perpetrou os atentados de 7 de outubro. E, professor, pelo que você comentou aqui de tudo que está acontecendo no mundo, né, entre Rússia, China, o que os Estados Unidos está fazendo ali, parece que eles estão um pouco se preparando, né, por uma intensificação ali de conflitos, né? Estados Unidos, você falou que ele está criando novas bases ali, ter presença. A China também querendo fazer acordos ali, se travar o canal lá ele consegue passar a mercadoria. Eles estão se preparando, cada um com o seu interesse ali, né? Há uma mudança no status das grandes potências no sistema internacional. Nós tivemos um período em que a Inglaterra era a grande controladora do sistema internacional, dos principais recursos geopolíticos. Isso mudou depois da Segunda Guerra Mundial, quando começou a Guerra Fria. Estados Unidos e União Soviética passaram a liderar 2 blocos. No começo da década de 1990, os Estados Unidos se tornaram a única grande potência depois que a União Soviética desapareceu. E
progressivamente, ao longo das últimas 3 décadas, a China vem se tornando um competidor importante. Durante uma parte desse período, o mundo acreditou que poderia trazer a China para o livre mercado e que a Sim. integração da China no sistema econômico representaria uma eliminação desse conflito por hegemonia, mas os chineses efetivamente se inseriram nesse mercado, se tornaram um país praticamente capitalista, mas a disputa geopolítica não se encerrou. Então, os Estados Unidos agora estão vendo como eles têm que passar a se ocupar mais do leste da Ásia do que de outras áreas como o Oriente Médio e a Europa, que eram o seu foco de interesse ao longo de praticamente 100 anos. Para analisar ações, BDRs, fundos imobiliários, acesse a plataforma do Investidor 10. Inclusive, para você gerenciar a sua carteira, saber quantos de dividendos você vai receber. Inclusive, eu deixei a carteira da minha filha, a Laurinha, ela tem 3 anos e já invisto para ela. Todos os ativos, tá no link aqui embaixo.